Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Antes disso, quem está aqui pela primeira vez num culto conosco? Tem alguém aqui? Pela primeira vez? Já veio, né? Não temos? Ok. João capítulo 10. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, ele tornou a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-a em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor. De modo nenhum, de modo que quando vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Pois, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam: está possuído por um demônio e ele está fora de si. Por que os ouvis? Mas outros diziam: estas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Amém? Vamos orar? Curva a tua mente e pede para o Senhor falar com você. Pai querido, nós estamos diante da sua palavra. Cremos, Pai, que ela é a verdade. Cremos, Senhor, que nela há, Senhor, fonte de restauração, de cura, de renovação, como nós cantamos aqui. E a minha oração, Pai, é que nesta noite, através dessa palavra, o Senhor renove forças, o Senhor, Pai, avive fé. E venha trazer ao coração desses que aqui estão, Senhor, algo de novo. Pai, que cada um aqui, Pai, possa sair daqui nesta noite, Pai, suprido não por mim, não por esta igreja, mas pelo Espírito Santo, recebendo do Senhor aquilo, Senhor, que eles necessitam para mais uma semana. Muito obrigado, Pai. Supre, Senhor, esse corpo, esteja nos abençoando, Senhor, trabalhando em nosso coração, em nossa mente nesse tempo, e que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quando eu olho para esse texto, que é tão conhecido, talvez você também já leu muitas vezes,
Às vezes nós temos a tendência de pegar e ler João 10 e seguir dali em diante da apresentação onde Jesus está falando aqui que ele é a porta e o bom pastor. Mas para não fugirmos do contexto da que essa palavra foi dita, nós não podemos esquecer de que isso é um discurso de Jesus logo após ele ter curado um cego de nascença no capítulo 9, onde houve uma grande contradição, porque eles não queriam crer que aquele cego era realmente cego e estava curado por Jesus. Quando Jesus no capítulo 9 cura um cego de nascença e ele é levado ao templo, os fariseus chamam não só ele para confirmar a cura, mas chamam os pais dele e depois tornam a chamar ele de novo. Eles não queriam crer que Jesus tinha aberto os olhos daquele cego. Então, em contrapartida a isso, Jesus começa a falar não só agora de uma cegueira física, mas ele agora começa a tratar de uma cegueira espiritual. Se você voltar comigo no capítulo 9, no versículo 35, você vai ver que Jesus encontra esse cego curado fora do templo e a palavra diz assim: Jesus ouviu que tinham expulsado o homem que ele curou. Quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: tu já ouviste, e é aquele que fala contigo. E disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: eu vim para este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Aí nisso, Jesus entra com o discurso de João capítulo 10, começando a apresentar uma visão espiritual do que é o reino de Deus. E ele começa então a fazer uma apresentação de si mesmo, dando um currículo de si mesmo. Quando nós olhamos muitas vezes, nós vemos que a Bíblia, os escritores usaram algumas figuras, algumas alegorias para apresentar a pessoa de Jesus. Uns disseram que ele é o leão da tribo de Judá, outros disseram que ele é a brilhante estrela da manhã, que ele é o sol da justiça, uns disseram que ele é a rosa de Saron. Mas Jesus aqui começa a falar então com esses homens. E a primeira figura que nós vemos nesse texto é Jesus se identificando e apresentando-se àqueles fariseus com a imagem da porta. E como ele começa a falar por parábola, como ele começa a falar então em alegoria, eles não entendem, diz a palavra no versículo 6, e ele diz: ei, vocês não estão compreendendo o que eu estou falando, eu estou dizendo que eu sou a porta. E ele começa a falar então que as ovelhas, elas precisam conhecer a entrada. Elas precisam saber por onde elas têm que passar para que encontrem descanso, para que encontrem paz, para que encontrem alimento. Talvez o grande desafio da igreja, nesse nosso tempo, seja apresentar a porta verdadeira. Porque quando Jesus se identifica como a porta, nós vemos que muitas vezes a identificação do evangelho é apresentado como: venha para a minha igreja, porque eu sou rico, eu fiz isso, eu sou a. Você já deve ter assistido. Não é mais a porta, eu sou a. A pessoa: eu fui, eu era, eu consegui, eu conquistei, porque eu sou a. Não vou dizer o nome da denominação, mas você já deve ter visto na televisão. E Jesus diz: eu sou a porta. Você só é alguma coisa, você só será alguma coisa, você só vai conquistar alguma coisa se você passar pela porta verdadeira. Você pode até ter, você pode até conseguir, você pode adquirir coisas, mas isso será ilusório se pela via que você conseguir isso não for passando pela verdadeira porta. E nós olhamos então que Jesus, quando ele se apresenta por essa metáfora como a porta, nós vemos que essa salvação que Jesus está apresentando a nós, queridos, é uma salvação libertadora. Talvez a religião precise rever os conceitos no que diz respeito a apresentar Jesus como se fosse um Jesus que liberta do cativeiro do diabo e põe no cativeiro da religião. E Jesus, quando ele diz: eu sou a porta, se você olhar comigo, ele vai dizer: olha, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Podia parar aí o texto e dizer: olha, você entra e fica aqui. Você vai entrar e você vai ser salvo.
Mas o texto diz, você entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, quando Jesus nos oferece essa salvação nele, quando ele nos oferece entrar por essa porta, nós vemos que ela vai em contrapartida de muitos lugares onde você vê que a pessoa, para que ela seja salva, ela tem que ficar condicionada dentro daquela denominação, dentro daquela igreja, dentro daquela religião. E Jesus disse, eu não vim te libertar de Satanás para te pôr dentro de um cativeiro de novo. Eu sou a resposta para a tua vida. Mas nem por isso, depois que você passar por essa porta, vai acontecer como nós vemos nos filmes de terror. Você já assistiu filmes de terror que você está, e aquela porta faz aquela rangida triste, assim, né? Não sei nem fazer esse efeito sonoro, não vou nem tentar. Mas você vê que a pessoa abre aquela porta rangendo, e quando ela entra a porta bate atrás. Pá! Está pego. Não é isso que Jesus está oferecendo para nós quando ele diz, eu sou a porta. Ele diz, eu posso ser a resposta para a tua vida, mas você vai entrar e vai sair. O relacionamento que eu quero ter com você não é um relacionamento de domínio. Não é um relacionamento onde você faz o que eu mando. Você vai caminhar comigo por amor e por decisão. Quando ele se identifica como sendo a porta, nós podemos olhar que através dessa salvação, ele não está oferecendo controle sobre a nossa vida. Ele não está nos levando a um lugar de domínio. Ele diz, você vai entrar e vai sair. Você sabe que ali tem alimento. Ele diz, você vai entrar e sair e vai achar pastagem. Ele diz, mas não é um lugar onde você está condicionado a ficar preso àquele lugar. O curioso em Jesus é que os salvos que foram salvos por Ele e para Ele são livres. Diga para o irmão do teu lado, você é livre. Agora essa liberdade, querida, é para que a gente viva de uma forma responsável. Nós somos livres para viver responsavelmente essa liberdade para servir ao Senhor em amor e não em dominação. Por isso você vai ver que toda instituição, toda religião, toda igreja, toda liderança que tenta criar um domínio sobre aqueles que estão ali, ele não consegue se alinhar com Jesus, porque Jesus é aquele que ele poderia impor esse domínio, mas ele diz, você vai entrar e você vai sair. Você tem liberdade, para que nessa liberdade você escolha caminhar comigo. Caminhar com Jesus é uma escolha, que nós somos desafiados a fazer, mas não somos obrigados a fazer. E isso é tão tremendo. Quando nós olhamos, muitas pessoas dizem, e o livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio. Nós temos, podemos escolher. Mas quando Jesus nos propõe essa escolha, Ele não está dizendo que Ele vai quebrar grilhões do lado de cá e pôr algemas do lado de cá. Você é livre para servir a Deus. Amém? Quando nós olhamos também, nós vemos que Jesus não te prende no cerimonialismo como a lei fazia. Ele não faz uma chantagem psicológica com você dizendo, olha, eu te salvei, você está vendo aqui, eu morri na cruz, você viu o que eu sofri por você, viu o que eu fiz por você. Eu já vi homens fazer isso. E já me fizeram isso. Dizer, você não pode esquecer o que eu te fiz. Você não pode me abandonar, você não pode me largar, você é obrigado agora a caminhar comigo. Isso é domínio psicológico. E Jesus não faz isso conosco. Ele não diz, porque um dia eu morri na cruz por você, agora você vai caminhar comigo. Agora você tem que fazer o que eu quero, independente de onde eu queira te levar. Ele diz, olha, você caminha comigo por ser livre. Interessante é que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz, não vos prendais novamente a um jugo de escravidão. Sabe por quê? A religião vai sempre tentar nos pôr um jugo de escravidão, da qual Cristo já nos libertou. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para levantar a mão. Nós somos livres para cantar. Nós somos livres para orar. Nós somos livres. E essa liberdade, muitas vezes, é nos tentado tirar para aquela religião, aquela vida religiosa que tenta nos colocar num lugar onde, porque um dia alguém fez algo por nós, um dia aconteceu algo e alguém esteve ao nosso lado, agora nós estamos subjugados eternamente para caminhar com aquela pessoa. E Jesus diz, não,
Você é livre. Agora, quando nós olhamos, ele continua a falar. Quando ele mostra essa primeira metáfora dele ser a porta, ele diz que você é livre, que você pode escolher. Ele nos tira de uma câmara da escuridão, ao se mostrar como a porta, aquela porta que aparece no momento em que nós precisamos de uma saída. Por isso o salmista vai dizer: para os montes olharei, de onde virá o meu socorro. Isso parecia óbvio, mas não para aquele povo, que os montes era onde eles sacrificavam a Baal. Então, se tivesse ficado aí o salmista dizendo: olha, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro, esse socorro poderia vir de Marduk, poderia vir de Astarote, poderia vir de Baal, poderia vir de tantos outros deuses que aqueles povos tinham, mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí, já achamos o defeito. Glória a Deus. Nem isso nos escraviza mais. Se continuasse, nós mandávamos desligar e eu falava sem o microfone. Olha só, nem isso nos escraviza mais. Um dia acabou a luz aqui, nós pregamos a luz de vela. Quem lembra disso? Nem isso nos escraviza mais. Sabe, nós somos chamados para ser livres. E além então de Jesus agora se apresentar como a porta, a segunda metáfora que ele coloca para nós, nesse texto de João, é que ele é o bom pastor. Se ele se identifica como bom pastor, isso significa o quê? Que tem os maus pastores. Isso é de menos. Se ele diz: eu sou o bom pastor, e nessa contrapartida do bom pastor, ele usa duas figuras para se contrapor com ele, que uma delas é o ladrão e outra é o mercenário. Jesus diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Então Jesus começa então a fazer esse comparativo. Quando ele assim se apresenta, ele traz uma ideia de profunda pessoalidade e intimidade. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Para caminhar com Jesus, para andar com Jesus, nós temos que entender que essa relação não se dá de domingo em domingo. O que eu quero dizer para você? É que esse bom pastor, ele nos chama para ter um relacionamento pessoal com ele. Não pode ser de domingo em domingo, mas sim de domingo a domingo. Hoje você sai daqui e vai para sua casa, mas se você continua sendo ovelha do bom pastor, isso significa que lá na sua casa você continua sendo ovelha dele. Lá na sua casa você continua pertencendo a ele. E se ele é o teu pastor, a tua relação com ele deve ser de absoluta pessoalidade. Amém? É você, querido. É você que tem o prazer de ler a palavra. É você que tem que ter o prazer de ler a Bíblia. É você que tem que ter o prazer de orar. É você que tem que ter o prazer de ter o teu momento com Deus. Não fique preso ao que acontece aqui no domingo, o que acontece aqui no sábado ou nos grupos familiares. Para nós nos considerarmos ovelhas deste bom pastor, nós temos que ter uma vida com ele. Se você olhar no Salmo 95, vai lá comigo rapidinho, só para mim não perder. Como disse o Gessé, eu uso mais de 13 versículos. Ele contou até quantos versículos eu uso por pregação, né, Gessé? Olha lá, tá vendo? Essa é coisa de seminarista. Ontem que eu terminei de pregar, o Julião veio aqui, eu anotei tudo, pastor, eu vi. Salmo 95, versículo 6 em diante, vai dizer assim: vinde, adoremos e prostemo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Pois Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no Meribá,
como no dia da tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram e me provocaram e viram a minha obra. Durante 40 anos eu estive irritado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conheceu os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Uma das características de uma ovelha do bom pastor é que ela consegue discernir a voz do seu pastor. Jesus diz aqui: elas ouvem a minha voz e me conhecem. E isso vai nos tornar, queridos, pessoas com uma vida com Deus que anda não guiado pelo que dizem para você fazer, mas pelo que o Senhor diz para você fazer. A grande contrapartida que o Senhor faz aqui, que é a questão do mercenário, é essa diferença. Aqueles que não conseguiram discernir a voz do bom pastor, então elas seguem o mercenário. E o mercenário faz o quê? Quando ele está em risco, quando está em perigo, ele bate o pé, vai embora e as ovelhas ficam na mão. E Jesus diz: não, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, me conhecem e me seguem. Quando isso acontece, quando você começa a conhecer a voz do Senhor, Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Mas não é só isso, não para por aí, porque essa via de conhecimento, essa via de relacionamento não é só de cima para baixo. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Oséias, em uma das suas palavras, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva será a sua vinda, ou seja, como é que clareia um dia? Você levanta 4 horas da manhã, 3 horas da manhã e está meio escuro. Aí meia hora depois você vai, clareou um pouquinho. Aí você dá mais um tempinho e você vai ver 5 horas da manhã. Quando é 11 horas da manhã o sol está alto. Quando é dia de sol, não é muito o nosso caso aqui, né? Mas deveria ser. O sol está lá, é só as nuvens que estão encobrindo. Ele está dizendo que quando nós conhecemos ao Senhor, estamos buscando conhecer ao Senhor, a nossa vida espiritual vai crescer nessa direção. Ela vai clareando, vai clareando, vai clareando, até se tornar dia perfeito. Então nós, como filhos de Deus e ovelhas do Senhor, nós somos chamados a quê? A não ficarmos estagnados na nossa vida cristã com o que nós já sabemos ou conhecemos. Quando nós fazemos isso e ficamos estagnados, nós corremos o risco de não estarmos ouvindo a voz do pastor. Nós corremos o risco de estar ouvindo a voz do ladrão ou do mercenário. Quando eu olho para isso, eu vejo que, olha lá no versículo 14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas minhas ovelhas. Queridos, quando eu oro, eu vejo que nessa relação pessoal que nós temos com Ele, Ele oferece 3 coisas para nós. Quando nós buscamos ter essa intimidade com Deus, nós não vivemos do que nós ouvimos no domingo. Às vezes eu me preocupo quando vejo pessoas... Não porque você faltou, querido, aqui não existe um livro de registro porque você faltou, mas eu me preocupo quando eu vejo que às vezes a pessoa não consegue ter uma vida de relacionamento com Deus lá na sua casa. E daí eu sei que a vida dela, eu sei, ou pelo menos suponho, vendo o seu estilo de vida, que a vida com Deus que ela tem é a vida de domingo. E ainda nessa vida de domingo, é um domingo sim, um domingo não. Como que você acha que fica a vida espiritual de uma pessoa assim? Quando eu olho esse texto, Jesus está dizendo: olha, você está sendo chamado para ter relacionamento com um bom pastor, para ter uma vida de intimidade. E nessa vida de intimidade, Ele oferece 3 coisas para mim e para você. A primeira delas é uma relação pessoal. Ou seja, Jesus não se relaciona com você como se estivesse se relacionando com um time de futebol. Um treinador de futebol, quando ele está treinando um time, embora ele saiba cada um na sua posição, ele vai fazer um antes do jogo, vai falar com todo mundo, ele começa a falar, é assim, 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 assado, e ele fala para toda a equipe. Mas Jesus, embora ele tenha o seu rebanho, ele vem e quer ter uma relação pessoal. Primeira coisa que ele quer ter com você, uma relação pessoal. Fala para quem está do seu lado, uma relação pessoal.
E quando eu tenho essa relação pessoal com Deus, quando eu tenho esse relacionamento com o Senhor, uma segunda coisa que Ele dá para mim e para você é uma direção pessoal. Quando Ele se identifica como sendo o caminho, embora todos nós estejamos no caminho, para cada um de nós Ele tem um caminho, uma rota, uma trajetória. Cada um de nós aqui fomos agraciados com dons, cada um de nós aqui tem uma qualidade, e Deus nos conduz, um é enfermeiro, outro é motorista, um é empresário, e Deus começa a nos conduzir nesse caminho que é Ele coloca caminhos para nós andarmos. E existe uma direção pessoal para o Divo, assim como existe uma direção pessoal para o Aloís, uma direção pessoal para o João, e assim sucessivamente. Existe uma direção pessoal de Deus para cada um de nós. E isso quebra, queridos, todo aquele paradigma de as pessoas quererem ser o que o outro é. A pessoa querer se tornar o que alguém da sua parentela, dos seus vizinhos se tornou. Porque o que Deus deu para aquela vida é para aquela vida, o que Deus tem para você é para você. No caminho, andando com Deus, você tem que descobrir qual é o teu caminho. Porque senão você vai se tornar uma cópia de alguém e vai se tornar uma pessoa frustrada na vida. Porque o que Deus deu para você, o outro tentar viver vai ser suicídio. Lembra o povo de Israel? Deus abriu o mar para o povo passar. Aí os egípcios, já que o povo de Israel passa, nós também passamos. O que aconteceu no meio do caminho? Morte. E é isso que acontece quando uma pessoa não descobre o seu caminho em Deus, a sua profissão em Deus, o seu chamado em Deus, e daí ela quer viver o que o outro viveu, quer ter o que o outro tem, mas não descobre aquilo que Deus tem para ela. Não seja uma cópia. Fala para quem está do seu lado, não seja uma cópia. Deus quer fazer você autêntico. Descubra nele, queridos, o teu caminho. Versículo 3, olha lá comigo. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, ela os segue porque conhecem a sua voz. Nesse caminho que o Senhor tem para nós, Ele é a referência. Essa é a imagem, a Bíblia diz que Jesus, o próprio Senhor, se identifica como o Senhor dos exércitos. Nessa imagem ele está dizendo que além dele te chamar para fora, ele não te chama para fora para caminhar sozinho ou ser guiado por qualquer outra pessoa senão por ele. Ele diz, ele chama para fora e ele vai adiante delas. Ou seja, quem conduz e quem nos leva a entender para onde ele quer nos levar é o próprio Senhor. Quando ele se transforma na tua referência, você não mais vai ficar naquilo que diz Efésios capítulo 4, variando de um lado para o outro, como meninos na fé. Ele nos chama a um crescimento. Amém? Jesus é aquele general que não só manda seu exército marchar, ele marcha adiante deles. Amém? Ele marcha todo. Ele diz para onde você vai. Quando você ouve a voz do Senhor, quando você segue os seus passos, Ele começa a dizer como andar, como seguir, como reagir, porque Ele é a tua referência. Além dele ser uma relação pessoal, uma direção pessoal, Ele também te oferece, do versículo 14 ao 18, uma salvação pessoal. A Bíblia diz que Jesus veio e morreu por todos. Mas isso não é uma salvação em massa e nem por atacado. É uma salvação pessoal. É algo pessoal. Leia lá comigo o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai também conheço e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las, também elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Deus oferece para mim e para você uma salvação pessoal. Ainda que a proposta de salvação
seja para a humanidade. Deus não salva por atacada a humanidade, o Senhor não salva por atacada a humanidade, Ele salva cada um de uma forma singular. E nessa forma de salvar, ela está ligada justamente porque, se Ele morreu por todos, por que todos não são salvos? Pela característica que Ele dá de uma ovelha verdadeira. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz está ecoando. A voz do Senhor está sendo anunciado. Hoje até na Globo estão levando os pastores. Antes era só para xingar e para achovalhar. Hoje estão levando para debater, para ouvir. Hoje eles querem ouvir. A voz do Senhor está ecoando, mas a diferença de que a salvação não é por atacado é que uns ouvem e outros não ouvem. Então, quando o Senhor fala com você e você ouve, isso é pessoal para você, isso é singular para você. E é por isso que Ele oferece para nós essa salvação pessoal, amém? Fala para o irmão que está do teu lado, só para não perder o jeito. Diz: Deus te oferece uma relação pessoal, uma direção pessoal e uma salvação pessoal. Queridos, quando eu entendo que Ele é a porta e que Ele é o bom pastor, 3 coisas básicas você tem que entender. 3 coisas básicas têm que acontecer em nós. Primeira coisa, quando você entende quem é a porta e quem é o bom pastor, versículo 5 e versículo 8 diz que você não será mais uma pessoa enganável. Versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. A razão por que as pessoas estão correndo atrás de megas pastores, gurus espirituais, pessoas que são extremamente cativantes na sua forma de falar, e vão para cá e vão para lá, é porque justamente porque não ouvem a voz do bom pastor, então qualquer voz é voz. E hoje, queridos, o nosso meio evangélico, infelizmente, falou que é em nome de Jesus, joga tudo na botija. Se você olhar, a pessoa pode falar qualquer besteira ou asneira, mas se ela concluir a sua palavra em nome de Jesus, as pessoas dizem amém. Isso porque essas pessoas ainda não tiveram uma relação pessoal com Jesus, uma experiência pessoal com Jesus, para ouvir a voz do Senhor Jesus, porque quando isso acontece, essa pessoa começa a discernir as palavras do estranho e diz: ela não seguirá mais o estranho. Você vai ver que as pessoas, basta você chegar perto de pessoas que são extremamente ligadas a um líder, extremamente ligados a uma denominação, extremamente ligadas a uma pessoa, você vai ver a profundidade de conhecimento bíblico dela é raso. Rasinho. E porque ela não conhece Jesus, não conhece quem Ele é, não conhece o que Ele faz e o que Ele pode fazer na sua profundidade, qualquer coisa que dizem para ele que isso é em nome de Jesus, ele aceita. Mas o que Jesus está chamando a mim e a você, é que a gente possa se relacionar com Ele em tal profundidade, que a hora que você escutar alguém, pode estar falando em nome de Jesus, pode estar de terno e gravata, pode estar num púlpito como esse, é aquilo que eu falo para você, a hora que eu terminar a mensagem, vá para casa. E duvide até que o Senhor fale com você. Deixa Deus confirmar para você. Se não tiver algo de acordo, eu estou aqui, pode me confrontar. Não porque eu acerto tudo, eu erro também muito. Mas porque quando nós fazemos isso, queridos, nós não somos enganados. Quando as pessoas sentam num banco e ouvem, tudo que ouvem diz amém, e não vai pesquisar na palavra, não vai ver se realmente é assim, se esse texto não está fora de contexto, se era aplicado naquela época ou na nossa, se é aplicado em ambas as épocas, essa pessoa ela se torna uma pessoa enganável. E o que nós entendemos, quando nós entendemos quem é a porta e quem é o bom pastor, que é a primeira coisa, nós não vamos ser enganados. Versículo 8 vai dizer assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Por isso você vê pessoas seguindo pessoas. Pergunte se ela era as ovelhas do Senhor. Pode até ter a característica, pode até se identificar como ovelha, mas é a ovelha da pessoa, não do Senhor. Eu tenho problema grande quando eu converso com pessoas que trabalham
modelo celular, digamos assim, porque elas têm uma expressão de dizer a mim, o meu discípulo, minha discípula. Querido, isso é extremamente errôneo quando nós vamos para a palavra. Jesus nos mandou fazer discípulos segundo ele, não segundo nós. Eu não tenho discípulo. Não tenho por que ter discípulo, eu sou ruim demais. Se eu repetir uma pessoa o que eu faço ou fiz, essa pessoa vai se tornar uma desgraça. Então, nós somos chamados a fazer discípulos conforme Jesus. Então, quando uma pessoa é enganada e ela segue, Jesus está dizendo, essa ovelha não é minha ovelha, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem o estranho. E o estranho às vezes pode ser bem conhecido, não pode? O estranho nem sempre é tão estranho. É estranho a mensagem dele, mas ele não é estranho. Porque senão não seguiria. Então eu quero dizer a você, querido, que a primeira coisa que você aprende quando você descobre que Jesus é a porta, que Ele te liberta, que Ele oferece para você algo libertador, não te põe um jugo, não trabalha no psicológico em você, dizendo, olha, você viu quando você começou, quando você estava começando, eu estava lá do teu lado, agora você não pode me abandonar. Jesus não faz isso conosco, Ele nos liberta, e conhecereis a verdade, e ela vos... A verdade sempre é verdade, nós só precisamos conhecê-la. Outra coisa que você entende, que você deixa de ser, fala para o irmão que está do lado, você deixa de ser apenas um sobrevivente para ser um usufruidor da vida. Conhecer Jesus como pastor, conhecer Jesus como a porta, te tira de um lugar de mendigo espiritual. Te tira de um lugar de pedinte espiritual. Jesus diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você não é mais aquele que a pessoa bocejou aqui, você já entra debaixo da mão dela para receber a oração, porque ela é cheia de unção. Você sabe que o Espírito Santo habita em você, e você também tem a mesma autoridade que ele tem. Você pode orar, você pode clamar, você pode entrar na presença do Pai. O véu já se rasgou, meu amado. O véu já se rasgou, nós não precisamos ser pedintes que corremos, tem uma unção para cá, aleluia, agora é para cá, e corre em unção, e fica enfiando a cabeça debaixo das mãos ungidas do fulano de tal. Não, você não foi chamado para ser um pedinte espiritual. Se você entender que Jesus é o bom pastor, que é Ele quem guia você, se você ouve a sua voz, se você passa por essa porta, você é livre, você entende que tudo que a Bíblia diz que você tem, que você já foi abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você não foi abençoado com toda sorte de bênção na placa fulano de tal, na igreja fulano de tal, pelo pastor fulano de tal, é nas regiões celestiais. É lá que você é abençoado. Não é porque você está dentro dessa ou daquela igreja. Não estou dizendo que não é importante nós estarmos aqui. Não estou fazendo apologia para você virar lá um crente que vai morar dentro de um caramujo, sozinho. Não, nós precisamos disso. Mas estou dizendo que a tua bênção não depende disso. Quando você entende que Jesus é o teu bom pastor. Quando você entende que Jesus é o teu bom pastor. E a terceira coisa, para nós concluirmos, termos a ceia, é que quando você descobre tudo isso, você deixa de ser exclusivista. Você entende, querido, que você não é a primeira bolacha do pacote. Você deve conhecer o ditado dizendo a última bolacha, né? Mas você sabe que a última bolacha, como é que ela fica? Toda quebrada. Então tem gente que diz, eu sou a última bolacha do pacote. É azar, filho, você está todo moído. A primeira bolacha que é a melhor, não é? É a primeira bolacha que sai novinha, a última fica toda quebrada. Às vezes nem se aproveita. Então, quando você entende que Jesus é a porta, que Jesus é o bom pastor, você deixa de ser exclusivista e você se percebe como parte de um rebanho universal. Fala para o seu irmão que está do teu lado, você é parte de um rebanho universal. Você sai de um cristianismo solitário e você vai para um cristianismo solidário. Somos um.
Se eu tivesse sozinho aqui fazendo aquele concreto ontem do piso, estava até hoje lá arrebentado, não tinha terminado, tinha parado, já tinha desistido. Mas porque os irmãos que puderam estar, vieram ali e abraçaram juntos, saiu. Isso é cristianismo solidário. Cristianismo solitário é dizer, pode deixar que eu faço, vão para casa. Um quer por polegada, outro quer por centímetro, né, irmão? Outra, para polegada de um é 3 centímetros, a polegada do outro é 2,7, né? Uns querem aplicar insulina no Joaquim. Isso é maravilhoso, queridos. Eu entendo que eu não sou um cristão igual o cavaleiro solitário que só tem um tonto para andar com ele. Eu tenho um corpo de Cristo. Eu tenho um corpo de Cristo. E quando eu entendo isso, eu desfruto de uma vida abundante. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé. Acho que eu já me delonguei demais. Guarde isso no seu coração, querido. Se Jesus é a tua porta, por onde você passa, você é livre. Não aceite grilhões de pastor. Isso porque eu estou aqui, nessa posição. Mas eu vejo essa palavra pastor como um título. Na verdade, nós somos facilitadores para que as pessoas cheguem ao bom pastor. Quando você olha lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, o sábio Salomão, ele escreve o seguinte, olha, as palavras foram dadas por sábios, guiados por um único pastor. Ou seja, quando nós entendemos, abre lá comigo só para você guardar esse texto, querido. Eclesiastes, e você vai gravar isso na sua mente. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. Olha lá o resumo que o sábio Salomão faz. Quanto mais, versículo 9, foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo, estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas e os escreveu, e o que escreveu é reto e verdadeiro. Olha o que diz o versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, são as palavras coligidas dos mestres, as quais foram dadas por um único pastor. Quem pode te dar direção? Jesus. Quem é o único pastor? Jesus. É isso que nós vamos celebrar nesta noite, amém? E nós queremos louvar a Deus por isso. Então, enquanto o grupo está aqui fazendo esse solinho abençoado, eu quero já chamar um casal abençoado, que são os responsáveis aqui. Como nós temos bastante gente, deixou. O primeiro casal que vir aqui vai nos ajudar. Não vou nem escolher para não ser um casal para nos ajudar aqui, desse lado. Nós queremos participar desse momento de ceia. E nós entendemos que esse é o momento onde toda a congregação é chamada a participar. Por isso eu quero dizer a você que todos estão convidados a participar. Todos, todos. Isso às vezes é questionado, questionável. Porque uns dizem que só é discípulo aquele que já desceu as águas. Mas eu olho para a palavra e eu vejo Jesus não fazendo acepção nesse momento.
Quando ele foi alimentar o povo, todos os que tinham fome participaram. Então eu quero convidar a você, enquanto o povo faz solinho abençoado, você sai do seu lugar e vem se servir com este casal. Você que está desse lado, sai do seu lugar e vem se servir com este casal. Aí nós queremos ter o nosso tempo da ceia. Todos estão convidados. Eu olho para a cruz. Aleluia. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Esse é um tempo tão precioso, Na cruz mostrou porque o bom pastor das nossas o almas amor do Pai. O justo é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, pois tua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Querido, a Bíblia diz, num texto em que nós usamos para esse momento, que é Coríntios 11,
Paulo, falando desse momento, ele fala que aqueles que não discerniram o que era este momento, ele diz: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Querido, não porque é físico, é algo místico, mas eu creio que há cura no momento desse. Porque se ele diz que não discernir o que é esse momento, a pessoa fica doente, fraca, ou discernir isso, a verdade também é que uma pessoa, por esse testemunho de pertencer a esse rebanho universal, há um poder, não misticismo, mas nesse testemunho interior de que o Senhor pode curar, o Senhor pode fortalecer nessa hora, amém? Então vamos orar. Enquanto eu oro, você apresente diante do Senhor. Nós cantamos ali uma palavra, envia a tua unção, e nós dizia: envia a tua unção para curar, para libertar, para restaurar e para renovar. Eu não sei o que você precisa nessa noite, se é renovo, se é cura, se é restauração, mas eu creio que o Senhor pode fazer isso por você nessa hora. Pai querido, nós entregamos diante do Senhor esse tempo, conhecedores, Pai, de que quando nós somos teus, nada te é impossível. E a minha oração, Pai, é que nesta congregação, cada um que aqui está, Pai, o Senhor é conhecedor de todas as suas necessidades, o Senhor é conhecedor, Pai, de tudo que há em nós e de tudo que nós precisamos. E eu oro, Pai, para que este momento de testemunho, não só físico, mas no mundo espiritual, de que somos teus, que o Senhor tenha liberdade de curar, que o Senhor tenha liberdade para restaurar e para renovar cada um que aqui está.